Muita paz e felicidades a todos vocês nessas últimas horas de 2022 e também amanhã, primeiro dia de 2023. Hora de balanço, de inventariar erros e acertos, contabilizar sucessos e fracassos, bem como de planejar o futuro de curto prazo, um ano, o que não significa esperar que a vida é só aquilo que a vida tem a nos oferecer, mas trabalhar ativamente na busca das nossas conquistas. Na conta do que passou, podemos comemorar as boas realizações, porém sem esquecer que aquilo que não deu certo, aquela dor que nos visitou inesperadamente, também ambas são tão importantes como as vitórias para o nosso aprendizado. Entre as metas para o ano novo, que tal vencermos a nós mesmos, em vez de apenas querer vencer no mundo? Não se trata de travar uma guerra autocida, e sim de, através do autoconhecimento, trabalhar no sentido de dominar as nossas más tendências. Podemos examinar os nossos pontos fracos de caráter como objetivos e estabelecer como objetivos a erradicação dos maus hábitos e dos sentimentos negativos, ou de ampliar qualidades e virtudes que já tenhamos parcialmente construído dentro de nós mesmos. Quem sabe menos dinheiro, aquisições materiais, a realização de grandes sonhos materiais, e em 2023 nos contentarmos em nos tornarmos menos egoístas, menos orgulhosos, mais solidários, melhores administradores do tesouro do tempo, mais pacientes e tolerantes no trânsito, no trabalho, em casa, mais livros e menos celular, mais afetos e menos críticas ou cobranças. Enfim, um ano mais voltado ao enriquecimento do espírito, porque a felicidade material consiste na posse do necessário, e a espiritual na fé do futuro e na paz de consciência. Que nos seja, melhor dizendo, um ano novo para um homem velho. O homem que não aprende, o homem que não cresce, o homem que não se melhora. Que o ano novo seja para um homem que se renova, um homem que busca se tornar mais sábio, mais justo, mais bondoso. Invista na sua vida interior e menos nas coisas exteriores. Renove-se, conquiste-se, enobreça, ilumine-se. Você merece tudo isso, afinal você também é filho de Deus. Ele o criou e quer vê-lo feliz. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre um tema que é muito importante e que, como traz aqui no livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a meditação não é tão explorada no mundo, no meio espírita. Bem, nós falamos muito em orações, em elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores queridos que nos acompanham e auxiliam na jornada. Porém, falamos muito pouco sobre a meditação. E a meditação é um tema muito trabalhado aqui nesse livro Consciência e Mediunidade, de Manuel Filomeno. Então, aqui a gente pode entender a meditação como aquele momento especial que a pessoa faz se recolher para analisar, de acordo com a questão do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho diz que o ideal é que a gente faça uma mentalização, uma análise, né? Sempre que formos dormir, a gente parar para analisar a nossa vida, como foi o dia, se cometemos algum erro, se falamos mal de alguém, se poderíamos ter feito diferente, se poderíamos ter tido outros comportamentos naquele dia,
se fizemos todo o bem que poderíamos ter feito. E aí, nesse livro, eles trazem um pouco dessa ideia, dessa questão do Livro dos Espíritos, e os autores trabalham da seguinte forma. Eles dizem o seguinte sobre o momento da meditação. Dedicar a esse trabalho 15 minutos diários, criando antes um estado pessoal de calma e relaxamento, mantendo-se totalmente vigil durante a análise para não a interromper. Não conseguindo êxito nas primeiras tentativas, insistir até consegui-lo. Seja qual for o intervalo de tempo escolhido para analisar, o mais comum é os das 24 horas diárias. Começar da última hora para a primeira, procurando, se possível, estabelecer uma relação de causa e efeito entre as ações praticadas e as atitudes assumidas. Que se pergunte, por exemplo, estou terminando o meu dia desta forma? Existe alguma relação com algo que tenha me ocorrido antes, no mesmo dia, ou em alguma outra ocasião no passado? Então, os autores ajudam a gente a meditar sobre a questão dessa análise, né? Essa avaliação que nós fazemos da nossa própria conduta. Porém, a meditação, ela pode ser utilizada em qualquer atividade. Ela não precisa de um espaço, de um tempo que você fique sentado com as pernas cruzadas, como vimos sempre, não é? Nos vídeos, nos filmes, nos documentários. Isso pode facilitar. Você tem um ambiente em silêncio, um quarto recluso, que não ofereça ruídos, né? Isso favorece a meditação. Mas você pode fazer a meditação diária, por exemplo, enquanto você está fazendo uma atividade, você prestar atenção na atividade. A esse tipo de meditação, os autores, os cientistas, chamam de mindfulness, que é uma atenção plena voltada ao momento presente. Então você desliga a sua mente do passado, você desliga a sua mente do futuro e você se concentra naquela tarefa. Isso vai servir como meditação. A meditação tradicional é esse espaço onde nós trabalhamos a quietude da mente, onde os pensamentos passarão como nuvens e nós não prestaremos atenção nesses pensamentos, apenas deixaremos passar. Essa meditação, comprovadamente, diminui os batimentos cardíacos, diminui a liberação de taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse, faz com que o indivíduo tenha mais saúde mental, mais saúde física, mais saúde orgânica. Então, em todos os estudos, a meditação apresenta benefícios. Na doutrina espírita, podemos utilizar a meditação e auxiliar também a oração, uma auxiliando a outra. Então, esse conjunto de oração e meditação fará com que a gente coloque em prática o conheça-te a ti mesmo. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Recebemos o seguinte questionamento para o quadro O Espiritismo Responde. Pode um espírito endividado, sabendo que vai sofrer, se negar a reencarnar? Se formos observar os esclarecimentos dos espíritos superiores, respondemos sim, pode, mas estejamos atentos. Nas perguntas 332 e 333, os amigos invisíveis nos esclarecem
que o espírito pode retardar a sua reencarnação, mas assim como uma medicação. Quando nos encontramos doentes, sabemos que precisamos de uma medicação para aliviar as nossas dores, para nos refazermos. E se nós nos negamos a isso, o que acontece? Nós não passamos impunemente por essa situação. Da mesma forma, aquele espírito que adianta ou que retarda a sua reencarnação também sofrerá as consequências das suas decisões. Ele não pode indefinidamente postergar esse compromisso, a reencarnação, pois que em algum momento ele necessita reencarnar para sua depuração. Também nos esclarecem os espíritos que, diante de um espírito que ainda necessita de amparo e que não entende muito bem essa necessidade, Deus pode impor-lhe a reencarnação. Mas, respondendo de uma forma resumida, sim, o espírito pode retardar ou recuar diante do compromisso assumido, ou seja, da reencarnação. Mas tornamos a chamar a atenção para os nossos esclarecimentos, para que nós estejamos cientes das nossas responsabilidades. Tudo que nós fazemos necessita estarmos atentos pelas consequências que daí advirão. Portanto, queridos amigos, podemos postergar os nossos compromissos, mas a espiritualidade superior está sempre a nos amparar, nos aconselhando o melhor caminho para que nós possamos cumprir com os nossos deveres, vivenciar as experiências para que nos depuremos, para que nos tornemos melhores como espíritos imortais que somos. Então, que nós busquemos esses esclarecimentos através das obras, dos grupos de estudo, das reuniões fraternas, para que, à medida que formos nos esclarecendo, vamos nos auxiliando enquanto encarnados, para que desencarnados tenhamos essa compreensão, que embora o sofrimento, a necessidade de retornarmos ao corpo material, pois assim estaremos a cada vez mais próximos de Jesus. Muita paz e luz a todos. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre nesta noite linda de 31 de dezembro. Começa hoje as confraternizações, terminam amanhã, ou quem sabe possa seguir além disso. Na minha companhia aqui mais uma vez a Rose Heidmann e o Humberto Mafessoni. E como eu coloquei na abertura, nosso tema gira em torno justamente do Ano Novo, mas também do ser humano inserido nessa data. Não é? A gente fala em Ano Novo, de renovação, de esperanças, de novas metas, etc, etc. Mas esquecemos que as coisas começam a acontecer dentro de nós mesmos. Né? Não adianta, como eu falei, e Jesus, aliás, frisa isso, né, Rose? Ele fala que não se deve deitar vinho novo em odres velhos, né? Porque senão eles vão azedar. Então é isso mesmo, nós temos que fazer jus
para merecer que Deus, que a providência divina, os bons espíritos, os astros, se alguém acredita nas influências astrais, na conspiração do universo para que aconteçam as coisas boas para nós, que a gente alcance as metas, os objetivos, é necessário que nós façamos por onde. O processo começa dentro da nossa intimidade. Então eu vou deixar aqui justamente passar primeiro para a Rose para falar um pouquinho sobre isso aí. Para não criar esse paradoxo de se querer uma vida nova, uma página nova, com alguém que não está pronto para fazer isso aí, que ainda está carregando todas as suas mazelas, que não se dispõe a se desfazer dos seus defeitos, dos seus vícios e de aumentar o cultivo das qualidades e virtudes, por mais incipientes que ainda elas estejam dentro de nós, mas é preciso trabalhar isso aí, né? Então, se nós não podemos nos tornar realmente novos, porque nós já somos espíritos milenares, mas ao menos que a gente possa se renovar aos poucos e substituindo aos poucos as coisas velhas e colocando um ser humano melhor a cada dia e a cada ano. Rose. Vamos lá, nessa data especial do nosso calendário, que nos leva a pensarmos na renovação. Nós cogitamos em que mundo nós desejamos para nós, para os nossos filhos nesse ano que inicia. Um mundo que não repita a guerra, um mundo em que haja paz, entendimento, construção. E como cogitarmos esse mundo, se nós não pensarmos em nós mesmos? Como diz Emmanuel, como nos ensinam os nossos filósofos, como nos diz a nossa própria razão, o mundo é composto por todos nós. Se desejamos que ele seja um mundo renovado, de paz, de harmonia, de construção no bem, precisamos aproveitar as oportunidades de reflexão, como a data simbólica de um ano novo nos traz, para pensarmos em como desejamos ser neste mundo novo, porque ele é a soma de todos nós. Não existe ano novo se não renovarmos as nossas ideias, e renovando as nossas ideias se não renovarmos a nossa conduta. Ele é esse momento, então, ele é um convite à reflexão. Desejamos repetir os padrões que nós desenvolvemos nesse último ano? Quanto tempo perdemos? Quanto tempo aplicamos em viver em consonância com os ideais que já adotamos intelectualmente na teoria? Que seja essa uma oportunidade de pensarmos naquilo que desejamos no mundo, para sermos nós mesmos o mundo que nós desejamos. É isso, né, Humberto? Nós temos que nos tornar os protagonistas desse processo de construção do bem. Não adianta ficar esperando que os outros façam aquilo que nos compete. Então, governos, os líderes religiosos, o vizinho, o familiar, e nós ficamos de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, caiam como que de milagre, né? Há necessidade de nós arregaçarmos as mangas ou também numa outra figura evangélica, colocar a charrua para arar o terreno e fazer o plantio da boa semente, né? Cada um de nós tem que ser o mundo que deseja, não é verdade? Quando a gente pensa, como a Rose colocou, puxa, a gente quer um mundo melhor, a gente quer paz, então sejamos nós a paz, né? Sejamos nós a espalhar palavras de calor, palavras de auxílio, de entendimento, né? Sejamos nós esse mundo que a gente deseja, porque cada um de nós vai plantar sementes, e quantos mais estiverem despertos e dispostos a isso, mais o nosso mundo vai avançar no sentido evolutivo. E eu acho importante também nessa data, que é um marco, né? Mas como está ali no nosso título, os seres humanos novos para um novo ano, a gente poderia dizer também um ser humano novo para cada instante novo, né? Porque é um trabalho constante, diário, a todo instante. Sim. A gente tem que estar trabalhando isso. E uma forma de a gente se autoavaliar, como nos ensinou o Santo Agostinho, que ele fazia isso diariamente, avaliava o seu dia, como foi o seu dia, o que ele fez. A nossa automotivação pode ser através de, agora no final de ano, na hora que a gente vai refletir lá no nosso silêncio interior,
verificar o que construímos durante esse ano, porque um ano dá para construir muita coisa, né? Em nós mesmos e também fora de nós. Então, fazer essa autoavaliação, o que eu construí nesse ano que realmente valeu a pena, que realmente me fez eu me sentir melhor, me trouxe satisfação íntima, me trouxe uma verdadeira alegria. É uma boa avaliação para se fazer nesse momento agora, para poder iniciar o projeto do futuro. Rose, você de uma maneira bem prática para os nossos telespectadores, porque às vezes a gente fala muito no nosso meio, na famosa reforma íntima, né? Mas muitas pessoas não sabem por onde começar. Será que valeria a pena ser bem objetivo, né? E fazer uma listinha, dizer assim, colocar lá talvez no painel do carro ou no espelho, para quando você acorda de manhã e vê lá, mentalizar, puxa, eu tenho, a pessoa se reconhece com tal defeito, Y problema, aquela dificuldade. Mas isso, como são muitos, né, que a gente vai esquecer mais da metade, eu acho, né? Ou todos, né? Que a gente também não faz questão nenhuma de enxergar. Fale por você, que são muitos que você tem. Então, todos temos. Então, de repente, colocar lá escrito, né? Hoje não se usa mais agenda de papel, mas colocar num papelzinho aqui ali como um lembrete. Não, hoje eu vou ser, por exemplo, mais paciente. Então, há necessidade que as pessoas, se elas repetirem isso um dia por semana, por exemplo, cada defeitozinho que ela tem, ou uma semana, um mês, em curso inteiro, quero me tornar mais paciente, vou me tornar... Aquilo vai acabando, a pessoa vai acabar se conscientizando, ou vai acabar ficando envergonhada de fazer o propósito e não cumprir. Ela vai se sentir fraca, ela vai dizer, não, mas eu tenho que me fortalecer e fazer. Eu faço isso, eu ponho um papel na parede com as metas. Né? Eu procuro não focar muito, por isso que eu brinquei, nos defeitos. Por quê? Porque se você tem frase negativa, eu não vou fazer isso, eu não vou repetir tal comportamento, você fixa no errado. E, na verdade, a gente tem que fixar no certo, né? Como você colocou, você é mais paciente, você é mais tolerante. Eu tenho a impressão, né, para mim é muito eficaz. Eu coloco as metas, ponho um papel mesmo, prego com fita na frente, do lado do computador ali e deixo ali. Por exemplo, né, não perder tempo. Lendo as mensagens, deixar isso para o domingo de manhã, revisão da semana, uma vez por dia, e as setas de serviço, né, familiares que sejam urgentes. Dedicar mais tempo ao estudo, fazer um programa de estudo sistemático, eu cumpro, eu levanto cedo, estudo 1 hora toda manhã. Então, são coisinhas pequenas que a gente pode ir trabalhando. Nesse momento de reflexão do ano novo, eu acho que a gente deve fazer até mais do que isso. Além de estabelecer, né, aqueles bons projetos para o ano novo, estabelecer os focos prioritários. Onde está a nossa obrigação espiritual primeira? Né? Com a família. Então vamos escolher um foco. Como é que eu posso melhorar em relação à minha família? De que forma eu posso conduzir os meus filhos para as noções de espiritualidade que só na infância eles podem adquirir com plenitude ou em qualquer época, de alguma forma, ainda podem ser beneficiados? De que maneira eu vou ser mais tolerante, mais amoroso, mais compreensivo com aqueles que estão ao meu lado todo dia? De que maneira eu vou colaborar mais na minha casa? Eu estabelecer focos simples. Né? Começar não pelos grandes projetos, né? Pelas metas grandiosas, coisas pequenas, vou ser mais organizado, vou colaborar mais com a harmonia do meu lar, vou lavar a louça, né? Vou varrer o chão, vou ajudar a arrumar um armário, mas principalmente educar as crianças. Quais são os valores, que histórias eu vou contar aos meus filhos, aos meus netos, nos momentos de reunião? No que eu vou empregar o tempo para a construção de um mundo melhor? Se eu não focar na infância, naqueles que são mais permeáveis que me rodeiam, eu vou estar perdendo o melhor da oportunidade da renovação. Vai ser muito mais difícil depois para eles, né? Claro. Porque passou aquela época de absorção plena. Exatamente, assimilação mais fácil. E depois eles vão sofrer dando cabeçadas, como se diz na vida, desnecessariamente, porque nós falhamos. Quando os pais poderiam, tiveram oportunidade, não fizeram. E serão cobrados por isso. Agora, Humberto, tudo isso que a Rose colocou, e a gente está colocando aqui, mas assim, voltando agora mais para o coletivo, para fora, né? Eu falei na abertura sobre comportamento no trânsito, no trabalho, com as pessoas, com os desconhecidos na rua, enfim, com o vizinho,
isso em termos de tolerância, paciência e tal, mas aquela questão de menos orgulho, menos... Então são vários hábitos que podem e devem ser mudados, né? Mas não é uma coisa fácil, né? A pessoa tem que ter isso que a Rosa falou, bastante disciplina. Disciplina, né? e exercitar. E entender, eu acho, não sei se você concorda, entender que a gente que vai se tornar mais difícil, porque às vezes nós somos uma ilha. A natureza No meio de um monte de gente que também não faz isso. Sim, E não fazem questão de fazer. E se comprazem nos maus hábitos. E aí nós ficamos com um único diferente. E às vezes, como dizia o Rui Barbosa, acabamos nos envergonhando de sermos honestos. Mas veja bem, Wilson, eu concordo com você. Existe isso, a nossa humanidade hoje, no mundo de provas e expiações, há mais maldade que bondade ainda. Porém, como você disse, em redor aos diferentes. Ao momento que você agir, como Jesus disse, mostre outra face, haja no bem, é impressionante. Eu desafio todo mundo a fazer esse exercício, ou com o vizinho, ou com aquela pessoa realmente que você tem um problema. Eu desafio todo mundo. É fascinante você agir de uma maneira e de uma maneira diferente, né? De uma maneira amorosa, de uma maneira humilde no bom sentido, né? Uma maneira cristã, uma maneira, na verdade, muito maior, espiritualmente falando, né? De uma maneira com grandeza. E aí converte os outros a boa conduta. Inclusive o comportamento da outra pessoa em relação a você. Isso a guerra fantástico. começa na gente, não é no Exatamente, outro. Não é no outro. É um desafio para 2023. Cada um de nós fazer. Eu quero fazer muito isso. Onde houve uma desarmonia ou um desentendimento, ir até essa pessoa, agir de forma diferente e demonstrar, mas isso de coração, claro, né? Demonstrar o desejo do perdão, de um reajustamento, muda tudo. Só que aí tem um problema, justamente já tem que ter um lastro. A pessoa para fazer isso aí, e eu acredito piamente que você fará, porque eu o conheço, mas a pessoa já precisa ter um lastro, porque não é qualquer um, porque muitas vezes o amor próprio, o orgulho não deixa fazer isso. Não deixa, a pessoa tem que ter já um pouco de humildade, um pouco de boa vontade, de boas intenções, ele já tem que ter, entendeu? Tem que ter aquela formatação já se voltando para esse tipo de comportamento, senão ela não vai tomar iniciativa. É o objetivo, se preparar para isso, Exatamente. né? Se preparar para isso, como a Rose falou, né? colocar no projeto. Se a gente se conhece um pouquinho, não tem espaço para orgulho e vaidade, né? A miséria moral nossa. Tem um minutinho para você fechar, Rose. Eu vou ler um trechinho de uma poesia que eu peguei na internet, não sei o autor. Todo dia é ano novo, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Todo dia é ano novo no regato cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Não há vida sem volta, não há volta sem vida. No ciclo da natureza, neste ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante, em quem semeia bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo a sua missão. Feliz Ano Novo. Prezados amigos, daqui da nossa equipe, de toda a equipe do Diálogo Espírita, para você, para a sua família, um abraço fraterno, sintam-se abraçados por cada um de nós e que tenham realmente um 2023 maravilhoso, ok? Um grande abraço.